Olá, meus queridos e queridas. Estamos aqui para estudar a palavra de Deus e é sempre muito gostoso, porque Deus nos dá força e direção para caminharmos em vitória. Eu estou falando sobre desejos e hoje eu quero falar sobre um importante desejo, o desejo de Salomão. Eu estou falando sobre esse tema porque eu creio que este é um tempo que você deve ter desejos diante de Deus. Você precisa sonhar. A despeito de tudo que nós estamos vivendo, nós precisamos ter fé e precisamos olhar para o futuro como algo muito feliz e próspero. Por isso é importante que você tenha desejos. E Salomão teve um desejo muito importante. Primeiro que ele estava vivendo um tempo novo da sua vida. Salomão foi o terceiro rei de Israel. Primeiro foi Saul, segundo foi Davi, o seu pai, e o terceiro foi Salomão, filho de Davi. E quando Salomão assume o reinado de Israel, era um momento muito importante da sua vida, mas também da história do povo de Israel. E assim como esse tempo que nós estamos vivendo, um tempo novo, então nós precisamos ter diante de Deus desejos importantes. E o que foi que Salomão pediu a Deus? Eu acho que você conhece essa história, né? Se você é cristão, é uma história muito conhecida. Salomão pediu sabedoria e conhecimento para conduzir o povo de Israel. Em 2 Crônicas 1:10 diz assim: Salomão pedindo, expondo o seu desejo para Deus. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Vocês imaginam, substituir Davi não era uma coisa pequena. Porque Davi foi o grande herói de Israel. Primeiro ele venceu Golias, depois ele se tornou comandante dos exércitos de Saul, ele vencia os 10 milhares, não é? Depois, quando Saul perseguiu, ele passou todos aqueles anos buscando ao Senhor, e quando ele assumiu o trono, primeiro em Judá e depois em todo Israel, ele foi o grande herói que conquistou, que ampliou, as fronteiras do território de Israel. Substituí-lo não era fácil. Agora um jovem vai substituir o seu filho. Imagina que momento difícil para ele, Cheio de expectativa, mas de muita ansiedade. E ele pediu para Deus que Deus desse para ele sabedoria e conhecimento para cumprir bem aquilo que Deus tinha estabelecido para ele, que era o reinado de Israel. E você sabe que Salomão foi o rei de paz, ele foi um tipo de Cristo, Porque nele houve paz em Israel, ele fez muitas alianças, foi um reino altamente próspero, mas ele, naquele momento, ele teve coragem de expressar, de pedir, de acionar a Deus com este grande desejo. Nós vamos viver um tempo novo agora, Nós estamos saindo para um novo momento, estamos retomando a nossa vida e você precisa olhar para o futuro com fé, com esperança e expressar aquilo que você deseja, para que você deseje um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo bom na sua vida. Não ouça as notícias, não ouça a voz do diabo colocando insegurança e incertezas na sua vida, mas olha para o seu Deus, expresse algo bom diante de Deus, coloque um desejo bom e legítimo, como Salomão fez. E o que foi que Salomão recebeu? Ele pediu sabedoria e conhecimento para Deus. O que foi que ele recebeu? Gente, o que Salomão recebeu foi extraordinário, porque ele não só recebeu o que ele pediu, mas muito mais. Vamos ler o texto. Diz assim, 2 Crônicas 1:11-12. Disse Deus a Salomão: porque foi este o desejo do teu coração e não pediste riqueza, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo sobre qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras,
quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Gente, e sabe o que diz lá a palavra em 1 Reis 10, 23 e 24? Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Deus se agradou tanto do desejo de Salomão. Por que será que Deus se agradou tanto daquele desejo que concedeu não só o que ele pediu, mas muito além do que ele pediu? Deus disse assim, olha, você não me pediu a morte dos seus inimigos. Legítimo, um desejo muito legítimo, né? Um rei que estava assumindo que precisava estabelecer o seu reino podia pedir a morte dos seus inimigos, mas não pediu. Ele não pediu riquezas, nem bens e honras. Legítimo, mas não era o que estava no seu coração como prioritário. Mas ele pediu sabedoria. Ele pediu o que era lícito, não é? Porque era altamente legal pedir aquilo, sabedoria e discernimento para conduzir aquele povo, mas ele também pediu algo que era extremamente necessário e conveniente para aquele tempo. Em 1 Coríntios 10, 23, diz assim, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todos esses pedidos que Salomão poderia ter exposto diante de Deus seriam legítimos. Mas ele procurou o que era de mais excelente, que era o que ele pensou não em si, não nas suas vitórias, não na sua riqueza pessoal, mas ele pensou em cumprir o propósito que Deus estava dando de maneira excelente, que Deus estava colocando nas suas mãos. Ele queria cumprir bem o papel de rei. E ele pediu o que era lícito, mas o que era conveniente, o que era mais importante. Então, meu querido, quando você for pensar no desejo que você vai expor diante de Deus, você pode pedir muitas coisas, né? Muitas coisas não são lícitas, ter coisas não são lícitas, mas peça aquilo que é mais importante. Além do que é lícito, o que é mais conveniente, o que é mais precioso, que o seu desejo expresse, sabe, um desejo maior de agradar a Deus e de servir ao próximo do que ter coisas pessoais, porque Deus se agradou tanto do posicionamento do coração de Salomão, que disse assim para ele, Salomão, você vai ter o que você pediu, mas muito mais do que isso. Sabe, você poderia ter pedido tantas coisas e você pediu o mais importante, porque você pediu o mais importante, porque Deus se agradou do coração de Salomão, ele disse, eu vou te dar isso que você pediu. Sabedoria e discernimento para você conduzir o povo. E não houve aqui, a palavra de Deus diz no texto que eu li, no mundo existente, alguém que foi tão sábio. Os reis vinham ver o que é que Salomão tinha de tão especial, que estava conduzindo aquele povo à riqueza, né? Um tempo de paz, um tempo de prosperidade. E os reis vinham ver o que estava acontecendo, porque Deus cumpriu o desejo de Salomão, né? E foi muito mais além. Não houve homem tão rico como Salomão, né? Quando a gente vai... eu procurei algumas pesquisas que falam da riqueza de Salomão e conforme a data que você vê, tem uma avaliação, né? Porque quando coloca em real... Você tem que ver, porque a Bíblia declara o tanto que ele recebia em ouro, anualmente falando. E a riqueza dele é comparado às maiores riquezas já existentes no mundo. Há quem diga que foi o homem mais rico do mundo, quando se compara aquilo que ele recebia em ouro anualmente, trazendo a valores atuais, e tudo aquilo que a Bíblia descreve que ele teve, ele foi riquíssimo. Deus deu a ele muito mais do que ele desejou, não é? E Deus vai fazer isso na minha vida. Deus faz isso na minha vida e na sua. Creia. Não é porque Salomão não foi mais especial do que qualquer um de nós. Depende do propósito. De acordo com o propósito que Deus tem na sua vida, Deus quer que você tenha um desejo que seja importante.
para que Ele possa satisfazer o seu desejo, para que você seja abençoado e abençoe aqueles que estão ao seu redor. E Deus também se agradou do pedido de Salomão, porque este pedido fazia com que ele cumprisse bem o seu propósito. Você tem que pensar além do seu dia a dia, além da sua vida hoje, você tem que pensar no seu destino, quando você estabelecer diante de Deus um desejo. Deus tem um propósito para mim e para você, não é? Alguns são propósitos em que englobam muitas pessoas. Por exemplo, Salomão incluía toda uma nação. Algumas pessoas Deus vai levantar como governantes, né, da nação brasileira. Outros, Deus vai ter um propósito para a família, para o ministério, para as pessoas que estão ao seu redor, não importa. Seja um propósito mais intimista ou mais ampliado, Deus quer que você cumpra bem. Quando você se apresentar diante dele, ele quer dizer para você: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu te levantei sobre o muito, entra no gozo do teu Senhor, porque eu te aprovei. Então, que os seus desejos sejam assim sintonizados com o propósito de Deus para a sua vida. E, em último lugar, eu quero dizer que expresse esse desejo com intensidade. Você sabia que Salomão, quando ele assumiu e desejou ser uma pessoa sábia e próspera diante de Deus, ele se apresentou diante de Deus com sacrifícios, né? Naquele tempo, os sacrifícios eram feitos de animais com 1000 holocaustos. Você imagina, lá em 2 Crônicas 1, 6 e 7, diz que Salomão foi até o altar do Senhor, na tenda da congregação, e ofereceu sobre o altar 1000 holocaustos. Você já pensou? 1000 holocaustos, gente, é um rebanho inteiro. Não é 100, não é 200, não é 500, não é 600, é 1000. Você imagina 1000 animais sendo sacrificados. Ele pediu com intensidade. Ele não foi para diante de Deus: ah, Senhor, por favor, deitado na cama, sabe? Ah, Deus, se o Senhor quiser, por favor, me abençoe. Não. Ele foi lá buscar ao Senhor na tenda de adoração e ofereceu 1000 holocaustos. Ele acionou a Deus, ele deixou muito claro: é isso que eu quero, Senhor. Conceda o meu desejo. Se você quer, meu querido, você tem que pedir hoje, você tem que pedir amanhã, até Deus ouvir a sua oração. Pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que bate abrir-se-lhe-á, e todo que busca encontra. É essa intensidade que você tem que ter. Você tem que ser como aquela viúva impenitente, como diz a Bíblia, né? Que bateu, 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 até que o juiz abriu a porta, levantou, estava dormindo, levantou e foi atender, porque ela não parou de bater. Assim foi Salomão diante de Deus, e Deus se agradou. E naquela noite, Deus aparece para Salomão e diz: Salomão, o que é que você quer? Porque eu vou conceder o seu desejo. Então, meu querido, essa é a minha mensagem para você hoje. Que o seu desejo, aquilo que está no seu coração, seja um desejo lícito, conveniente, importante, que você pense não só em si, mas em abençoar aqueles que estão ao seu redor. E se expresse com intensidade, porque Deus diz para você hoje: eu quero ouvir, eu estou ouvindo o seu desejo e eu vou conceder aquilo que você me pede. Amém? Creia nisso, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o seu coração, o seu espírito e a sua mente em Deus, e a palavra dele para você hoje é que ele está aberto para realizar o seu desejo, em nome de Jesus.